Voltamos então a continuar o nosso assunto deste programa, ou seja, o assunto, o cuidado particular de Deus para com seu povo. No primeiro tópico, na primeira parte do programa, nós falamos no caminho que Deus conduz o seu povo até, o que conduziu o seu povo, o povo de Israel, até Canaã, a terra prometida, e a maneira que Deus fez para conduzir o povo por caminhos direitos. Eu estava, meus queridos, meditando neste texto bíblico no livro de Números, capítulo 9, versículo de número 15 até o versículo de número 23, que fala a nuvem guiando a marcha dos israelitas, né? E no versículo 16 diz assim, ó: assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia uma aparência de fogo. Vocês sabem que o povo poderia chegar na terra prometida em apenas alguns dias, mas o povo de Israel peregrinou 40 anos pelo deserto, e Deus sempre cuidando do seu povo. Porque aqui a nuvem, vocês sabem que no deserto fazem quase 50 graus. Se o povo não tivesse o cuidado de uma nuvem os cobrir, eles terminariam morrendo, a maioria terminariam morrendo, crianças, porque eram crianças, eram mulheres, estavam nesta peregrinação. Mas Deus estava cuidando dia e noite o seu povo, ora com uma nuvem e ora com uma aparência de fogo, porque a Bíblia diz que era uma aparência de fogo, mas não era a aparência de fogo, não era fogo, era a presença de Deus que estava cuidando deles de dia e de noite. Há poucos dias eu estive na cidade do Itacurubi, ali nas imediações, ou melhor, entre Santiago e São Borja, onde fui pregar um congresso de missões. E eu estava conversando com um senhor, e ele me contando a sua conversão. E ele disse: olha, pastor, eu bebia muito. Muitas vezes eu saía de casa a cavalo, ia para o boliche e saía bêbado do boliche. E às vezes montava no cavalo, e o cavalo conhecia o caminho. E muitas vezes ele chegava até a minha casa e a minha esposa tinha que me tirar do lombo do cavalo e às vezes tirar os arreios, porque eu não tinha condições, devido ao meu estado precário de embriaguez. Mas agora, pastor, eu tenho prazer de ir na igreja, eu tenho prazer de ir ouvir a palavra de Deus, porque Deus me libertou deste infortúnio. E eu, muitas vezes, a minha esposa me dizia: olha, fulano, você um dia vai cair num precipício e vai morrer, e as pessoas não vão te achar. Quem sabe quando te achar, vão te achar vários dias depois de tu morto. Mas, pastor, o cavalo, ele conhecia o caminho. E eu gravei aquela conversa com aquele irmão, e um dia eu estava lendo na Bíblia Sagrada. A condução. E no capítulo 63, do livro do profeta Isaías, tem uma palavra muito interessante que eu quero ler com os irmãos aqui neste programa.
aqui ó, no capítulo 63 do livro do profeta Isaías, no verso de número 11, diz assim: todavia, se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está aquele que fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar a mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante dele para criar um nome eterno. Aquele que os guiou pelos abismos como o cavalo, no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Quando aquele irmão me falou esta palavra, eu fui para a Bíblia Sagrada e vendo a maneira que Deus faz, o que Deus fez para guiar o povo. Porque aqui o profeta Isaías está dizendo que com o seu braço glorioso, ele fez andar a mão direita de Moisés, fendeu as águas, porque a Bíblia diz que quando tinha o empecilho deles passarem no Mar Vermelho, e eles estavam sendo perseguidos pelo povo de Faraó, a Bíblia diz que a mão do Senhor abriu o Mar Vermelho, e eles passaram com os pés secos. E a Bíblia diz que Deus os conduziu, os guiou pelos abismos como o cavalo, isto é, como aquele irmão, que o cavalo levava ele do bolicho até a sua casa. E ele nunca caiu num abismo, nunca caiu num precipício, porque o cavalo conhecia o caminho. Isaías está fazendo uma comparação. Ele disse que assim Deus guiou o seu povo, cuidando para que o seu povo não caísse em nenhum abismo. Por quê? Porque Deus conhecia o caminho. Deus conhecia o caminho. Meus irmãos, Deus é soberano. Deus é muito mais inteligente do que você pensa. Eu estava lendo esse texto, por exemplo, pensando no povo passando pelo deserto. No deserto tem cobras, tem lugares difíceis, tem abismo, mas Deus, no seu cuidado especial com o seu povo, Deus nunca deixou ninguém ser picado por uma serpente ou cair num abismo. A mão do Senhor guiou o seu povo, guiou o seu povo. E aqui o profeta Isaías diz assim, ó: aquele que guiou pelos abismos como o cavalo, no deserto, de modo que nunca tropeçaram. 40 anos, não era 40 dias, 40 anos, não era apenas uma semana, mas era 40 anos da peregrinação. Isto é, aqueles que tinham 20 anos estavam agora com 60 anos peregrinando e nunca tropeçaram. E eu, lembrando-me da minha peregrinação espiritual, já fazem 36 anos que eu sirvo ao Senhor. Eu estou, como disse na primeira parte, eu sempre estive inserido no contexto da sociedade. Sempre estive inserido no contexto da sociedade, ora na minha terra natal, ora onde eu estava trabalhando, sempre estive inserido no contexto da sociedade. Mas nunca me deixei levar por drogas, isto é, eu não tropecei nesse caminho, nesta pedra que muitos têm tropeçado. Eu não me deixei levar por a prostituição, quando muitas pessoas tropeçam nesse caminho. Muitos pastores tropeçam, muitos evangelistas tropeçam nesse caminho, mas eu nunca tropecei. Será que eu sou melhor do que ninguém? Não.
é porque a mão do Senhor sempre esteve me guiando. E isto eu agradeço dia após dia, porque o Senhor cuida de mim, assim como o cavalo cuidava daquele irmão bêbado, mas agora convertido. E o cavalo cuidava dele, porque ele não podia fazer nada. Ele disse para nós que ele saía do boliche quase entorpecido pelo álcool, não podia nem guiar o cavalo, nem pegar nas cordas o cavalo, que fazia o trajeto livremente. Aqui o profeta Isaías está dizendo aqui que aquele que os guiou pelos abismos como cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Quem é este? O Senhor Deus, que tem um cuidado especial com o seu povo. Nós sabemos, irmãos, que não é fácil. Não é fácil, por exemplo, uma pessoa abdicar de festas. Não é fácil a pessoa abdicar do convívio com os amigos. E eu sempre digo que quando eu entreguei a minha vida para o Senhor, eu perdi muitos amigos, pseudo-amigos, porque amigo é o Senhor Jesus. Aquele que, quando nós choramos, Ele está conosco. Quando nós estamos alegres, Ele está conosco. Eu tinha apenas companheiros de festa. Companheiros que, quando eu tinha dinheiro, eles estavam comigo. Mas quando não tinha dinheiro, perdia os amigos. E quando entreguei a minha vida para o Senhor, eu abdiquei de tudo para ser guiado pela potente mão do Senhor. E nós queremos orar ao teu favor, para que você abdique desta vida que você está levando. Entrega a tua vida para o Senhor. Confia nele. E o mais Ele vai fazer por ti. Queremos orar ao teu favor nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, nós oramos pelo nosso amigo, pela nossa amiga, que está abdicando desta vida pecaminosa, dessa vida de droga, de prostituição, de lascívia, de luxúria, de homossexualismo, Pai. Liberta, transforma e regenera. E o guia por caminhos direitos, Pai, para que eles encontrem o verdadeiro caminho, que um dia vai nos conduzir para a nossa terra verdadeira, a nossa nova Jerusalém, a terra que nos prometeu, que está ataviada e adereçada para os escolhidos do Senhor. Amém. Queremos que tu volte a nos sintonizar. No próximo programa, querendo Deus, nós vamos continuar com o mesmo assunto que nós estivemos, que nós falamos hoje, ou seja, o cuidado especial que Deus tem para conduzir o seu povo. Volte a nos sintonizar. Até lá. Saudamos a todos com a paz do Senhor.